Quem não domina a si mesmo é escravo do que sente. E um escravo nunca é livre, mesmo em um palácio. Quantas vezes você já se viu reagindo no impulso, dizendo ou fazendo algo que logo depois trouxe arrependimento? A raiva que explode, a ansiedade que paralisa, o desejo que consome. Tudo isso mostra uma verdade silenciosa. A maioria das pessoas não vive guiada por consciência, mas arrastada por emoções momentâneas. E é justamente nesse ponto que nasce o verdadeiro poder do estoicismo. Os sábios antigos não buscavam controlar o mundo, nem moldar a realidade externa à sua vontade. Eles descobriram que a maior conquista de todas está em domar a própria mente. Porque quando a mente é firme, nada de fora consegue abalar. O que vamos revelar aqui não é apenas mais uma técnica de respiração ou um conselho motivacional. Hoje você vai conhecer um protocolo estoico pouco falado, direto e prático, que pode transformar a maneira como você reage às situações da vida em apenas 9 minutos. Um caminho para parar de lutar contra si mesmo e começar a usar a força das emoções como combustível para disciplina, clareza e liberdade interior. Agora, pergunte a si mesmo: você está pronto para experimentar esse poder? Porque os próximos minutos podem redefinir a forma como você enxerga suas próprias batalhas internas. A raiz da falta de autocontrole. A maioria acredita que autocontrole é apenas resistir, segurar-se, reprimir os impulsos. Mas isso é um equívoco. Resistir é como segurar uma represa cheia de água com as próprias mãos. Em algum momento, a pressão vai romper. O verdadeiro autocontrole não está em sufocar a emoção, mas em redirecionar a energia dela. Os estoicos compreendiam algo profundo. Não é o que acontece fora que nos perturba, mas o julgamento que fazemos do que acontece. Sêneca dizia que os homens não sofrem pelos fatos, mas pelas interpretações que dão a esses fatos. Isso muda tudo. A raiva, o medo, a ansiedade não são monstros que surgem do nada. São respostas mentais criadas pela maneira como você enxerga a realidade. A raiz da falta de autocontrole nasce de 3 ilusões que dominam a mente humana. A primeira é a ilusão do tempo, essa corrida desenfreada que nos faz sentir sempre atrasados, sempre pressionados. A segunda é a ilusão do desejo, que nunca se satisfaz e cria a sensação de que algo sempre falta. A terceira é a ilusão da aprovação externa, que nos aprisiona no medo constante do que os outros vão pensar. Quando a mente está prisioneira dessas 3 forças, qualquer emoção se torna um tirano. Mas quando você as reconhece, algo muda. Você deixa de ser marionete das circunstâncias e começa a recuperar o fio invisível que controla seus próprios atos. E é exatamente aí que o protocolo estoico entra em ação. Porque não basta saber dessas ilusões. É preciso ter um método para romper com elas no momento em que surgem. O protocolo estoico revelado. Agora que você entende a raiz da falta de autocontrole, é hora de colocar em prática um protocolo capaz de transformar sua relação com as emoções. Os estoicos não acreditavam em fugir do mundo ou se tornar frio como pedra. Pelo contrário, acreditavam em cultivar uma mente forte o bastante para transformar qualquer emoção em virtude. A primeira etapa é reconhecer o impulso. Não tente fingir que ele não existe, porque negar só aumenta a força dele. Quando sentir a raiva subir, quando a ansiedade apertar, quando o desejo tentar te dominar, pare. Feche os olhos e faça 3 respirações profundas. Esse intervalo sagrado interrompe o ciclo automático da mente e abre espaço para a consciência assumir o controle. A segunda etapa é questionar a ilusão. Pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle ou não? Essa simples pergunta dissolve grande parte do peso que carregamos. Porque se está sob o seu controle, você pode agir. Se não está, não adianta lutar contra o vento. Esse discernimento é uma das maiores armas estoicas. A terceira etapa é transmutar a emoção em virtude. O medo pode ser redirecionado para a coragem. A raiva pode ser canalizada em disciplina. A ansiedade pode se tornar foco.
Não lute contra o fogo. Use a energia dele para iluminar o caminho. É nesse ponto que muitos falham, porque tentam eliminar sentimentos em vez de utilizá-los como combustível para a ação correta. E a quarta etapa é o ritual do silêncio interno. Reserve alguns instantes para observar seus pensamentos como se fossem nuvens que atravessam o céu. Não se prenda, não lute, apenas contemple. Esse exercício de distanciamento cria liberdade. Você percebe que não é a emoção, mas o observador da emoção. Esse simples hábito fortalece a mente mais do que qualquer batalha contra si mesmo. Este protocolo não é uma teoria distante, é prática viva. Em 12 minutos de treino consciente, você experimenta o poder de transformar suas reações e conquistar uma mente inabalável. Aplicação na vida real. Agora imagine como esse protocolo se manifesta no seu dia a dia. Pense em uma discussão que normalmente terminaria em palavras duras. Você reconhece o impulso, respira fundo. Percebe que não precisa reagir no calor do momento. A raiva, que antes viraria conflito, é convertida em disciplina para manter o silêncio e responder com clareza mais tarde. Isso não é fraqueza, é força invisível. No trabalho, a pressão de prazos e cobranças constantes pode levar qualquer um à ansiedade. Mas ao questionar a ilusão, você entende. O tempo não está sob controle, mas a sua organização e atitude estão. O peso diminui porque a mente para de lutar contra o impossível. Você retira o poder da ansiedade e o devolve à sua consciência. Nas tentações digitais, quando o desejo por distrações parece incontrolável, você pratica a transmutação. O mesmo impulso que o faria desperdiçar horas rolando telas pode ser canalizado para estudar, treinar ou realizar uma tarefa que o aproxima do que realmente importa. O desejo não some, ele se transforma em direção. E existe ainda o ritual do silêncio interno. Ele pode ser aplicado em qualquer lugar, no trânsito, em uma fila, ou até em meio ao barulho da cidade. Esse instante de contemplação se torna um refúgio secreto, onde você acessa uma serenidade que o mundo não pode roubar. Para ilustrar, lembre-se de Marco Aurélio, imperador de Roma, que tinha o poder absoluto nas mãos e ainda assim praticava diariamente o autocontrole. Ele entendia que a verdadeira grandeza não era governar um império, mas governar a si mesmo. É essa mesma sabedoria que você pode aplicar hoje, na sua vida comum, em situações simples que juntas moldam o seu destino. O protocolo estoico não é uma teoria bonita, mas um caminho para transformar cada pequena decisão em um ato de liberdade interior. Autocontrole não é prisão, é liberdade. Quem domina a si mesmo deixa de ser arrastado pelas ondas do mundo. A raiva já não comanda, a ansiedade já não paralisa, o desejo já não escraviza. O controle externo pode falhar, a vida pode fugir dos planos, mas nada pode tocar uma mente que aprendeu a permanecer firme em meio ao caos. Lembre-se, o poder não está em mudar tudo à sua volta, mas em mudar a maneira como você responde ao que acontece. Aquele que conquista a si mesmo carrega uma força que nenhuma circunstância externa pode quebrar. É por isso que os sábios estoicos eram livres, mesmo em tempos de guerra e perseguição. Eles descobriram o segredo que muitos ainda buscam. A verdadeira segurança não está no mundo, mas na mente. Quando você domina a si mesmo, o mundo inteiro perde o poder de te dominar. E é nesse ponto que nasce a verdadeira paz. Se essa mensagem tocou o seu coração, salve este vídeo para ouvir sempre que precisar lembrar da sua força interior. E compartilhe com alguém que também busca disciplina e clareza, porque espalhar sabedoria é uma forma de fazer o bem. Agora, a escolha é sua. Continuar reagindo como escravo das emoções ou viver com a liberdade de quem governa a própria mente.